Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lone Locke e chegou a hora de mais uma análise de reserva fresquinha para vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que vocês já deixassem o like, se inscrevessem no canal e comentassem bastante sobre o que acharam do episódio dessa semana. Bom, bora lá então? Vamos direto ao ponto. O título do episódio dessa semana foi Tigre Deslumbrante. Uma referência, é claro, ao nosso amigo Garfield Tinzel, que vai roubar boa parte do tempo da tela desse episódio com seu drama familiar. Mas não se engane, além da parte mais emotiva, teve também muita ação, e eu tô aqui para explicar tudinho de importante para vocês. Bem, como tiveram várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu vou contar elas em uma ordem que deixa tudo bem mais simples. O episódio em questão, ele já abre com o Subaru tendo que lidar, com uma situação nada confortável. O Regulus Cornys, aquele que havia acabado de se proclamar como o bispo da avareza, ou ganância, como queiram chamar, ele está com Emília em suas mãos e determinado a fazer dela sua 79ª esposa. Até porque o harém dele ainda estava muito pequeno, Tinha o quê? Tinha nem 80 ainda, olha só que absurdo. Brincadeiras à parte, ele discursava sobre ter chegado a tempo de salvar sua noiva. Nisso, então, o Subaru acaba interrompendo, o que deixa ele mega possesso, super transtornado, já que aquilo se tratava de um grande ultraje para sua honra. Mas como o protagonista ainda fala o seu nome a tempo, fica tudo bem, e ele de maneira cortês segue a falar e a justificar sua lógica egoísta completamente distorcida. Aqui deu para sentir bem o complexo de superioridade do bispo e como que apesar de aparentemente ser tranquilo, ele era poderosíssimo e podia mudar de humor por qualquer coisinha mínima que ele julgasse ser ofensiva. Bom, a Sirius, já cansada de ouvir toda aquela palestrinha tediosa, ela queria mais era acabar com aquilo logo e finalizar a Emília. Então ela já chega no meio da conversa ateando fogo em tudo. Como que eu gosto dessa personagem, meu Deus! É claro que o Regulus saiu ileso. E como o próprio Subaru notou, aqui ficou evidente que os bispos do culto da bruxa eles não eram exatamente aliados, Bom, enquanto os dois bispos lunáticos brigavam e discutiam suas ideologias, o Subaru ele aproveita daquela situação e ele efetua um novo combo de ataque que ele havia desenvolvido com a Beatrice. Permita-me explicar. Ele primeiro agarra o pescoço do Regulus com seu chicote e a Beaco lança um chamaki como cortina de fumaça. Nisso, usando o EMN, sigla em japonês para algo tipo Emília Tan, uma deusa de verdade. O Subaru passa através do Regulus e o surpreende com um golpe na cara, usando a mão oculta que era da Providência Invisível. Contudo, como ele ainda não tinha se adaptado bem ao uso do fator da preguiça, o Subaru ele passa mal e não consegue puxar a Emília. O bispo nem se importa muito, pra falar a verdade. Ele apenas pergunta o que teria acontecido se ele tivesse acertado a garota. Aqui ele acaba revelando que a motivação em tornar a Emília sua esposa era simplesmente pelo fato de achar o seu rosto bonito. A Sirius, por sua vez, super emocionada ao notar a mão invisível, habilidade que era exclusiva do bispo da preguiça, ela pensa ter reencontrado seu antigo amor, o Peter Gilze. E ela se derrete todinha pelo Subaru. Vixe, agora deu bom, hein? Vai lá, meu filho, aproveita. Inclusive, eu quero saber o que vocês aí nos comentários fariam nessa situação. Me digam aí embaixo. Mas agora falando sério. Conforme a Sirius ia falando, a gente podia notar claramente o quão unilateral era a tal relação que ela tinha com o Peter Gilze. Eu acho, inclusive, que ela tinha esquecido de avisar que era sua esposa, viu? Inclusive, enquanto os dois bispos lá seguiam trocando farpas, em um dado momento, a Sirius, em êxtase, ela acaba fazendo toda a multidão sangrar de tanta emoção. O Subaru pede para que ela parasse, mas aí a bispa não só o ignora, como também ela sente ciúmes da Beatriz e fala que ainda ia queimar a Emília na frente dele para ele esquecer de vez aquela meio demônio. Por sorte, ou não, os sinos da cidade badalam e o Regulus afirma que eles precisavam seguir adiante com a rota apontada pelo gospel. Só que antes de partir, ele chuta uma pedrinha no Subaru que dilacera boa parte da sua perna direita.
Pesado. Por conta da autoridade da Sirius, todas as pessoas que estavam ali presentes sofrem o mesmo dano que ele. E a bispa maluca se despede afirmando que deixaria o garoto com a Beatrice por enquanto. Aqui definitivamente fica claro que os bispos e os cultistas, eles não são um grupo exatamente coeso. E apesar de estarem unidos pelo gospel, cada um ali ali faz parte por questões pessoais. E eles não vão hesitar em atacar ou matar a si mesmos. Bom, a Beatrice então ela se coloca imediatamente a curar o Subaru, mas tudo escurece. Eu já estava pronto, inclusive, para atualizar o contador de morte aqui em cima. Mas, para surpresa de todos, o garoto tinha sobrevivido. Pera aí, isso aqui não é R0? Oxi, ele não morreu? Enfim. Subaru, então, acorda nas dependências de uma força-tarefa montada ali para atender as pessoas vítimas daquela calamidade. E ele dá de cara logo com o Al, que tinham resgatado logo depois que o Luzbel tinha gritado por socorro. Ele fica sabendo que a Beatrice ela havia caído num sono profundo, depois de gastar toda a sua mana curando ele e o pessoal ali nas mesmas condições. A Ferris, também estava ali presente e conteve Subaru de sair atrás da Emília que nem um louco, tudo machucado. Ela conta Ferris conta que foi ele que terminou de fazer os curativos em sua perna e explica que a Beatrice só ia acordar depois de recuperar a mana. Ela ainda avisa que Crush e as outras elas estavam reunidas numa espécie de comitê de caça às bruxas e sugere que ele deveria se juntar à equipe. Bom, agora vamos mudar um pouco o foco e falar dos outros integrantes do time Subaru. O Otto ele apareceu bem pouco nesse episódio. Na sua breve aparição, a gente vê ele basicamente comprando doces pro Kiritaka, com quem ele tinha interesse de tratar de negócios. Um comerciante nato, assim. Após ele fazer as suas comprinhas, enquanto ele caminhava ali tranquilo e tal, ele presencia um dos guardas da cidade sendo brutalmente devorado pela autoridade de uma criança. Criancinha feia, por sinal. Todos da multidão saem correndo. Porém, o Otto ele fica paralisado em choque, o que faz com que o garoto voltasse sua atenção para ele. Otto pergunta quem que era aquele cara. Então ele se identifica como Lai Batenkaitos, o bispo da gula, no plural. Não vou falar agora para não dar spoiler, mas sim, isso mesmo, mais um bispo do pecado tinha dado a cara em Pristelo. E assim encerra a participação aqui do nosso jovem comerciante, correndo um sério risco de vida. Vamos ver no próximo episódio. Agora falando propriamente do Garfield, né? Aqui sim a gente vai ter um foco maior, afinal o episódio foi dedicado a ele, certo? Bem, simultaneamente aos outros acontecimentos que eu acabei de narrar, ele caminhava pela cidade ao lado da Mimi. E acabamos sendo apresentados então ao flashback do que aconteceu lá no final do episódio 1. Depois de trazer a criança em segurança para casa, o Garfield ele percebe que a mãe do garoto também seria sua mãe desaparecida. Ela então, lá na casa, né, serve um chá para ele e a Mimi. Contudo, ela não demonstra se lembrar do filho, chamando ele apenas de Gorgeous Tiger, que é como ele tinha se apresentado. Enquanto o Garfield estava de saída, o marido da mulher volta do serviço. Ele então se apressa e sai correndo dali enquanto ele é assombrado de novo pelo fantasma da Elsa. O Garfield, no entanto, ele tropeça, ele acaba sendo alcançado tanto pela Mimi como pelo marido da mulher. O homem, então, grato, ele pergunta se havia alguma coisa que ele podia fazer pelo Garfield. E ele pede, então, que ele responda se o nome da sua esposa, a Reala, não seria Hash. O marido, então, vendo que parecia que ele sabia demais do passado dela, revela que quando ele encontrou ela 15 anos atrás, ela tinha sido achada no meio dos escombros sem memória de nada. Isso será que teria alguma coisa a ver com o bispo da gula? Comentem aí o que vocês acham. Vamos ver que teoria que vocês me apresentam. Bom, o Garfield se dá conta então daquela dura realidade. Ele fala que não tinha relação nenhuma com a Reala e vai embora dali, levando o doce que a sua mãe tinha entregado. Mais tarde, numa cena que ele está no telhado junto com a Mimi, a garota revela ter percebido pelo cheiro que a mulher devia ser sua mãe. O Garfield então acaba pondo tudo pra fora, chorando no peito dela, que a sua amada mãe não se lembrava mais da sua existência. Essa parte foi de longe a mais emotiva e também a mais triste do episódio, na minha opinião. Bom, agora saindo do flashback, já no dia seguinte daquele encontro, da ocasião, o Garfield e a Mimi
não comia uns tais docinhos lá que ganhou da mãe. Eu não faço ideia do que seja, eu sou o Hades, uma coisa assim. Na sequência, logo nessa cena em que os dois ouvem uma transmissão da prefeitura em que uma tal bispa da luxúria se apresenta como Capela Emeralda Lugúnica, eles já ficam em choque. Meu Deus, mais uma bispa estava aparecendo na cidade. Eu estava sitiado pelo caos, Sapristelo. O Garfio e a garota prontamente então eles correm em direção ao Subaru para relatar sobre a presença desse bispo do pecado, né? Como se fosse só um, né? Mas deixa pra lá. No caminho, enquanto todos fugiam, acabou que a mãe do Garfio encontra ele e pergunta se ele sabia do paradeiro dos filhos dela, pois eles não estavam no centro de evacuação e, para piorar ainda, ela menciona que seu marido trabalhava justamente na prefeitura. Ao ouvir isso, o Garfio prontamente afirma que salvaria as crianças e o seu marido, e o episódio terminou por ali, nesse clima de suspense. Mas tem um pedacinho que eu pulei de propósito para fazer mais sentido. Vocês vão entender. Voltando o foco agora de novo lá pro Subaru, agora lá na reunião que estava acontecendo, né, na companhia Muse, Ferris, o Al, a Crush, a Anastasia e o Wilhelm, eles também estavam lá presentes. Lá a gente fica sabendo que a cidade estava sendo evacuada e o culto da bruxa havia tomado as 4 torres principais da cidade, podendo inundar ela a qualquer momento. Quem poderia imaginar, não é mesmo? Além disso, com base nas informações que os envolvidos ali no momento dispunham, eles concluem que haviam 3 bispos do pecado atuando em Pristelo simultaneamente: luxúria, avareza e ira. Sabe de nada, inocente! Tinha ainda o nosso amiguinho, o bispo da gula na jogada. Bom, então só pra gente finalizar, a Anastasia ela faz uma revelação bombástica. Bem importante, ela explica pro Subaru que, como já era do conhecimento dele, aquela cidade, na verdade, ela tinha sido construída para servir de armadilha. Porém, a armadilha já havia cumprido o seu papel, pois ela pegou uma das bruxas do pecado. Na época, quando isso aconteceu, a cidade então foi inundada e a bruxa foi morta afogada. Então, muito provavelmente, o interesse do culto da bruxa ali era recuperar os restos mortais dela. Ou seja, tinha algo bem sinistro ali que eles estavam planejando fazer. E bom, agora sim, contei tudo que rolou nesse episódio. Então eu gostaria de dizer para vocês ficarem ligados aqui no canal que semana que vem vai ter mais review de ReZero. E para quem tiver interesse, antes de sair, aqui vai mais um recado. Vou estar lançando ainda também nessa semana vídeo de Dandadan. Afinal, são os 2 únicos quadros que eu tenho fixo aqui no canal por enquanto. E é isso então, pessoal. Muito obrigado por assistirem. Deixem um like, se inscrevam aqui para receber mais vídeos como esse e cliquem na descrição para me seguirem no Insta, quem quiser. E comentem também bastante, isso ajuda bastante no crescimento do canal. Eu então vou ficando por aqui. Até a próxima e fui!